Olá, meus irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um terça devocional aqui da Primeira Igreja Batista em Montemor. Que privilégio podemos dar continuidade ao estudo da prática bíblico-puritana do autoexame. Vou fazer um breve sumário em relação a tudo aquilo que nós já vimos até agora. Nós fizemos uma pequena introdução. E no capítulo 1, nós identificamos o quê? Autoexame, sua existência e sua possibilidade. No capítulo 2, nós vimos o autoexame, a sua necessidade, a importância e os obstáculos que chegam até nós. No capítulo 3, nós vimos o autoexame, a sua ordenança e o seu fundamento bíblico para que a gente possa executá-lo. Na semana passada, nós vimos o capítulo 4, o autoexame e os meios de executá-lo. Lembrando que os meios eles estão muito mais ligados a 6 pontos. E o primeiro foi a oração, o segundo, conhecimento da palavra, o terceiro, meditação, perguntas feitas a si mesmo. O quarto, a comunhão dos santos. O quinto, diários espirituais, anotar, sim, diretamente. E por último, o sexto, olhando para Cristo. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar num capítulo muito breve, mas nós vamos falar sobre o seu propósito, o autoexame e o seu propósito. Anote aí, venha comigo. O autoexame possui um propósito piedoso, a saber, visualizar nossos pecados para que sejam mortificados, nossas carências para que sejam supridas, nossas dignidades para que sejam consolidadas. Pelo autoexame sincero, constante e diligente, o crente evidencia que deseja identificar o inimigo para que se possa lutar contra ele. A finalidade do autoexame é chorar, meus irmãos, chorar pelos pecados para que Cristo o console. É buscar a Cristo mais ardentemente. Diante de suas corrupções, o crente desespera-se de si mesmo e busca refúgio e força somente em Cristo. Em Cristo há tudo e todos os tesouros da salvação, da piedade e da vida santa. E tudo isso é para que Deus seja glorificado na vida santa de seu povo. E para isso, eu deixo um verso que está lá em Efésios, no capítulo 1, do verso 2 até o verso 6. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez, para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. E o verso 12, para terminarmos, o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Portanto, meus irmãos, e tudo isso é para que Deus seja glorificado na vida santa de seu povo. Deus o abençoe. Tenha um bom dia, uma boa semana e até semana que vem.